Olá, boa tarde. Acho que eu já devo estar ao vivo por aqui. Boa tarde a todas as pessoas que já estão entrando. Já vou convidar aqui o Luciel, que é o nosso convidado de hoje. Ah, olá, boa tarde. Oi, Marcos. Tá Oi, me ouvindo pessoal da bem? Fundação. Tô ouvindo bem. Tô aqui com fome de Então ouvir. também. Boa tarde ao pessoal que já está nos acompanhando. Hoje a gente vai falar sobre orgulho e resistência LGBTQIA+. Dia 28 de junho foi o Dia Internacional do Orgulho LGBT, comemorado em todo o mundo. E hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre isso. A Fundação, todas as quintas-feiras, às 17 horas, está promovendo algumas lives sobre alguns temas relativos aos direitos humanos. E hoje a gente tem o prazer de conversar com Luciel Araújo. E aí ele vai se apresentar e depois a gente começa. Boa tarde ao pessoal que tem acompanhado aqui as lives da Fundação Margarida Maria Alves. Boa tarde a Marcos. É um prazer sempre conversar com você, principalmente sobre esse tema, né? Com o qual a gente tem afinidade e trabalhou junto na Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana. Na verdade, Marcos e eu me substituí numa função dentro da Gerência de Direitos Sexuais e LGBT, né, que foi primeiro organismo estadual criado para trabalhar com essa política, a política dos direitos e da cidadania da população LGBT, que é parte da minha história, é parte do meu currículo. Antes disso, eu já tinha uma longa história no movimento LGBT da Paraíba, eu também faço parte do MEL, do Movimento do Espírito Lilás. Sou um colaborador também de outros movimentos aqui na capital e fora da capital. No momento que esses grupos começaram a surgir, eu estava dentro de uma função da secretaria que era possível apoiar esses grupos e ajudá-los nessa construção. Tinha a experiência do movimento social também, do MEL, né, e da Astrapa, do grupo de mulheres Maria Quitéria aqui na capital, que eu já acompanhava há bastante tempo e me relacionava com muitas pessoas e muitas histórias, muita experiência do trabalho social dos movimentos LGBT na Paraíba para colaborar com esses grupos. E nessa experiência consegui me aproximar e conhecer bastantes grupos aqui na Paraíba. Tem mais do que a gente imagina até, pelo menos mais do que a gente acha que conhece. E antes disso também já era educador popular, né? Sou colaborador associado e permaneço ainda no Conselho Gestor do SEDUP, Serviço de Educação Popular, que é uma ONG, também como a Fundação, uma grande parceira, né? A Fundação e o SEDUP têm realizado trabalhos juntos por muitos anos, né? A gente tem financiamentos comuns, instituições que trabalham com a gente, e a gente sempre gostou da ideia de fortalecer a parceria no trabalho social. E eu fui educador dessa instituição, fui coordenador e agora sou diretor, né, do SEDUP, Serviço de Educação Popular, lá em Guarabira, instituição pela qual também, através desse trabalho social, dessa instituição que trabalha com a democracia, com os direitos humanos, conseguimos também realizar lá e dar o pontapé inicial para a criação dos primeiros grupos LGBT na cidade, realizando a primeira e a segunda parada LGBT, né, apoiando uma organização local de pessoas LGBT que queriam organizar, e aí o SEDUP também, mesmo naquela instituição onde esse não era o principal área de atuação da instituição, a gente conseguiu dar uma colaboração e fortalecer a luta pelos direitos de LGBT lá na cidade de Guarabira e na região, fazendo uma das maiores paradas que a Paraíba já teve. Então, minha gente, vocês já perceberam que nós não estamos falando com qualquer. Estamos Nós não falando com estamos sós. Nós estamos falando com o Luciel. O Ciel é uma pessoa incrível, entendedora da história do movimento, participante ativo, como ele já colocou aqui, da história do movimento LGBT na Paraíba, no Brasil. Ele tem história e tem know-how. Mas aí a gente começa a conversar um pouco sobre o tema de hoje, né? A gente sabe que o orgulho, essa data do orgulho, ela nasce também da resistência, né? Essas duas coisas estão muito interligadas. E aí eu queria que você contasse um pouquinho para as pessoas
como surgiu esse 28 de junho? Por que ele é considerado o Dia Internacional do Orgulho LGBT? Tá, é bacana que quando a gente celebra uma data, a gente saiba qual é a origem dela, né? Algumas datas têm referência numa legislação, né? Às vezes é uma data, é uma legislação, é uma lei feita por um parlamentar que define uma data celebrativa no Brasil. Em outros lugares do mundo deve ser semelhante. Mas mesmo quando é feito por uma lei, geralmente é a partir de um diálogo com a sociedade, com aquele grupo que demanda aquela ideia, aquela necessidade, aquele tema que precisa ser vivenciado e celebrado e comemorado, ou então marcar um momento de luta. Geralmente, para se propor uma lei, também se dialoga com quem está trabalhando na luta, né? Mas a data, às vezes, surge também sem legislação. E só mais tarde, às vezes, acaba se fazendo uma lei que reafirme aquele dia. Essa data surgiu há 51 anos atrás, a partir da revolta de Stonewall. Foi uma resistência, uma reação da população LGBT frequentadora de um bar, que no passado a gente chamaria de um bar gay ou de um bar GLS, hoje de um bar LGBT, né? De um bar no Greenwich Village, em Nova York, chamado Stonewall Inn, por isso o nome é a revolta de Stonewall. E há 51 anos atrás, esse bar existia num período onde, em Nova York e em outros lugares dos Estados Unidos, ainda havia muita restrição e proibições em relação à vivência da sexualidade. Usar vestimentas femininas, o homem usar vestimentas feministas era proibido, existia legislação para isso. A vivência da homossexualidade era criminalizada em Nova York e em outros estados dos Estados Unidos, como é ainda em muitos lugares do mundo. E aí esse bar era um gueto, né, um ambiente frequentado mais pela população LGBT, não era uma grande referência, né, cultural, era um bar de você buscar, provavelmente, eu imagino na época, acolhimento e encontrar seus pares e conseguir viver e beber e namorar e viver um pouco de alegria naquele momento de repressão, né, como eu falei, existia legislações rigorosas em relação à sexualidade, e um bar onde você poderia frequentar e vivenciar a sua sexualidade, a sua homossexualidade, bissexualidade, sua lesbianidade. E aí esse bar tinha batidas constantes da polícia, né? Por abuso policial, para extorquir também as pessoas. A gente sabe que isso foi muito comum, né? Numa polícia que desconhecia os direitos humanos há 50 anos atrás, para extorquir essa população, também para agredi-la, certamente, por preconceito e discriminação, e também porque era um bar que era comandado pela máfia, né? A bebida também tinha suas restrições, suas proibições, e o bar servia bebida, conta-se que misturada com água, né? O dono tinha essas relações com a máfia, quer dizer, não era um local que fosse, nos tempos de hoje, qualquer um de nós talvez nem frequentasse, né? Ou não valorizasse, ou não respeitasse até. E, no entanto, foi lá, nesse ambiente de underground, né? de submundo até, que se criou um primeiro agrupamento que resistiu a uma opressão, a uma violência concreta, física, às batidas policiais constantes, às prisões, às invasões, e o pessoal reagiu nesse dia, né? Foi para cima da polícia, quebrou vidraça, houve um princípio de incêndio, e aí se gerou um fuzuê em torno dessa questão. No dia seguinte estava todo mundo lá de novo, outras pessoas se juntaram à resistência, e a partir daí começaram a surgir as primeiras organizações nos Estados Unidos em defesa dos direitos de LGBT, que na época se chamava direitos das pessoas gays, né? As instituições ainda tinham muito esse nome, né? Em defesa dos direitos gays. E aí 6 meses depois surgiram outras instituições e um ano depois, né, fazendo 50 anos agora, a primeira parada foi realizada em Nova York, né? E marcou esse momento também de visibilidade e resistência, que são as paradas, né? Embora boa parte da população compreenda errado, elas nasceram também a partir da revolta de Stonewall, no ano seguinte, 1970, e a gente está agora fazendo 50 anos da primeira parada que aconteceu. E por isso que eu falei, né, que essa história se mistura, orgulho e resistência praticamente são uma coisa só. A gente já teve a oportunidade de fazer algumas coisas juntos, conversar com alguns grupos, e eu me lembro muito que a gente foi na UFPB um dia, eu acho, e numa semana de comunicação, uma coisa assim, a gente foi falar sobre mídia e LGBT e tal,
E aí um rapaz que estava lá no grupo disse assim, que admirava muito a comunidade LGBT, porque a comunidade LGBT era muito alegre, muito festeira, muito festiva. E a gente, não, pera lá, a gente é isso, né? Mas a gente também tem outro lado, a gente tem as nossas dores, os nossos sofrimentos, a gente tem os momentos que a gente resiste e tal. E aí, para você, Luciel, como é que se dá na prática esse orgulho? Como é que esse orgulho se demonstra assim, na prática, no mundo, na vivência? Antes, aproveitar aqui e perceber que a gente está aqui com a audiência de Rosinha, lá do SEDUP, né, minha companheira de trabalho, coordenadora do SEDUP. A Ivoneide também, né, que também trabalhou conosco, uma pessoa muito querida, uma lutadora também dessa área. Graça também aí, né, da Fundação. O pessoal do Paraíba Feminina também está aqui, mandou um beijo pra gente. Também, beijo para Paraíba Feminina, um site maravilhoso, numa época como a nossa, discutindo e levando informação sobre o feminismo e a resistência das mulheres. E essas questões de gênero, né? LGBT, a nossa luta é muito bem-vinda ao site Paraíba Feminina, merecem conferir. Quem estiver aí nos assistindo e ainda não conheça. Bom, eu não vou negar, né? Não vou resistir, nem abrir mão da alcunha de ser alegre, né? De ser alegre, de ser feliz, de ser bem-humorado. Né? A palavra gay, inclusive, vem do inglês, significa alegre, né? Isso não nos diminui, né? Sobretudo dentro dessa população gay, lésbica, travesti, bissexual, a gente pode colocar na figura do gay como essa figura mais alegre, mais folclórica, mas assim, isso não pode ser usado contra nós. É um símbolo da nossa resistência. A gente usa a alegria porque a gente sabe que o humor é uma forma de resistência. Pessoas que sofrem chacota, que sofrem bullying por qualquer razão, por raça, por ser gorda ou fora dos padrões de qualquer forma, alguma deficiência física, ser gay, ser lésbica, ser negra, ser índia, elas às vezes reagem com humor. É um mecanismo de defesa, o humor para a gente. Então, eu acho que a população gay, sobretudo, elaborou isso e valorizou e soube equacionar bem o uso dessa alegria em seu favor, para conseguir entrar nos lugares, para conseguir ser aceito, para conseguir fazer amigos, né? Então, é verdade que é uma comunidade que resiste com humor, resiste com alegria e resiste com orgulho. E aí a alusão que você faz, né? Porque o Dia do Orgulho, porque a gente usa a palavra, porque a gente se orgulharia, né, de ser LGBT, quando justamente é negado, né, o lugar dessa população dentro da sociedade, é negado a essa população a própria felicidade, a própria possibilidade de se expressar, porque ele é negado o que é mais caro, né, a possibilidade de ser você mesmo. Né? Sem ser você mesmo, sem poder carregar com você a sua própria identidade e afirmá-la e cuspi-la para fora, as pessoas não vão conseguir ser felizes, né? É um princípio básico para a realização humana, para a realização individual, para a realização do sujeito. É você conseguir ser você mesmo. É você conseguir ser ranzinza, se você for ranzinza, mal-humorado, né? Tímido, né? Gay. Então, é preciso que você consiga se assumir e vivenciar o que você acredita que você é, né? E isso não é fácil. Então, a gente tem usado essa alegria em nosso favor, porque geralmente é o contrário que se diz, né? Você deve ter vergonha de ser gay, você deve ter vergonha quando é criança por ser afeminado, né? Você deve ter vergonha por pintar seu cabelo de rosa, por usar um adereço colorido, por ser masculina, né? Por ser uma mulher masculinizada, por ser uma travesti, né? Tem que se esconder na noite. E a gente precisa afirmar, né, a alegria e o conforto e a benéfice de ser LGBT para as pessoas compreenderem que isso não é negativo, que isso não nos diminui, né? Pelo contrário, que isso nos enriquece à medida que enriquece a diversidade humana, né? E aí, o Dia do Orgulho é um dia disso, é um dia de inverter o que tentaram nos impor, a vergonha, né? A vergonha e o medo de ficar escondido. A gente usa uma expressão que também vem, acho que do inglês, que é sair do armário, porque é lá que as pessoas esperam que a gente fique, né? Que a gente se comporte, que a gente não use o que quer usar, que a gente não fale como quer falar, que a gente não tenha uma voz afeminada, que a gente fale como homem, né? Que a gente caminhe como uma mulher, que a gente procure uma profissão feminina, né? E não de caminhoneira, né? Então, a vergonha que nos é imposta precisou ser colocada em xeque, né? E a gente precisou, inclusive, criar um dia para dizer que Stonewall
e as bichas que tinham lá, que eram pretas, que eram pobres, que eram prostitutas, que eram portadoras do vírus de HIV, que eram moradores de rua, né? Ainda assim, travestis, né? Drag queens, que também já era muito comum na época, tinham orgulho de ser quem era e como era. E ninguém poderia invadir aquele bar ali dizendo envergonhem-se do que vocês são, né? Se escondam, fiquem à meia luz. E aí a gente saiu dos bares para a rua, né? Hoje a gente tem muito pouco esses guetos, né? No modelo de Stonewall. A gente vai para qualquer bar, né? Foi uma conquista. Por muito tempo a gente precisou um pouco se isolar nos guetos, ficar mais escondido, né? Nos pequenos bares e boates GLS dos anos 70 e 80. Mas hoje não, a gente ocupa todos os lugares. Todos os lugares. Todos os lugares mesmo. Basta ter o que a gente quiser. E aqui eu vou só levantar para mostrar. Eu tô com a camisa do Tire o Respeito do Armário, que essa foi uma campanha da Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana de Estado em 2012, né, Luciel? Isso. Foi 2012? Foi 2012. Foi, mas durou vários anos. Ainda dura. Tanto é que quando eu ando com essa minha camisa na rua, se eu vou numa farmácia, no supermercado, o pessoal vai, que adorei essa camisa. Né? E foi uma campanha que você esteve diretamente envolvido. Né? E essa campanha chamava a sociedade para que ela tirasse o respeito do armário, fazendo essa brincadeira, essa alusão com tirar as pessoas saírem do armário para mostrarem quem são, e essa campanha trazia essa alusão para que as pessoas, a sociedade respeitassem, tirassem o respeito e usassem esse respeito. E aí, a minha próxima discussão que eu queria trazer aqui para você é como a sociedade ela pode ajudar nessa campanha, né, nessa demonstração do orgulho, nessa afirmação de direitos. Como é que as outras pessoas que não são LGBT, elas podem tirar esse respeito do armário para utilizar e para se irmanar com a população LGBT nessa luta, nessas conquistas? A campanha é uma boa referência para a gente falar desse assunto. Um abraço para a Kátia também, Robson aqui que está nos acompanhando. Então, a campanha Tire o Respeito ao Armário falava exatamente disso, Marcos. Ela se dirigia ao resto da população, né? Nós somos LGBT, nós já estamos fora do armário, nós assumimos essa identidade e nós afirmamos isso e esse orgulho. A campanha tinha essa parte também, os cartazes diziam isso: sou travesti e vou ficar na escola, né? Sou travesti e vou sair na rua à luz do dia, vou frequentar o shopping, né? Sou gay e sou advogado, né? Sou lésbica e sou professora, né? Sou lésbica e sou mãe, né? Sou gay e sou pai adotivo, né? Então, a população LGBT naquela campanha se expressava, dizia que estava em todos os lugares e queria estar em todos, afirmava isso como uma coisa positiva, né? Eram pessoas fora do armário, fora da caixa, inclusive, dizendo, olha, é possível ser lésbica e ser mãe. Quem disse que gay não pode ser pai, né? E aí, a gente tinha um segundo chamado, que era o grande slogan da campanha. A gente já saiu e a gente não vai voltar para lá. O que a gente precisa é que o resto da população assuma isso junto conosco. E para que isso aconteça, só vai acontecer se vocês também tirarem alguma coisa do armário que está presa lá, que é o respeito. Isso é o que não pode ficar escondido, né? Isso é o que não pode de jeito nenhum ficar guardado em um armário. Então a gente chama as outras pessoas que não são LGBT também, além de chamar todos para saírem do armário, a gente chama a população em geral para sair do armário junto conosco, mas trazendo o que elas guardam lá, né? Que é a falta de respeito, né? Tire o respeito que está guardado do armário, coloque ele para fora e expresse isso. E aí, respondendo um pouco a sua pergunta, que era o que a campanha queria conclamar, a gente pedia para as pessoas que, primeira coisa, não se envergonhem, né? Junto conosco, tenham orgulho de ter um irmão LGBT, de ter um filho, né, LGBT, de ter uma amiga travesti, uma colega de classe transexual, né? Não se envergonhe e demonstre isso. Em algumas formações que eu fazia, com a minha experiência de educação popular, eu terminava às vezes justamente tentando responder essa sua pergunta. Eu vou tentar dar aqui uma receitinha, né? Umas dicas, né? Um caderninho de dicas para o que é que a gente pode fazer. E aí eu trazia um pouco isso. A primeira coisa é, por exemplo, saia na foto, né? Fique ao lado do seu amigo gay, não finja que não tem um amigo gay quando ele está numa situação desconfortável.
Não finja que não tem uma amiga travesti. Na escola, faça amizade com ela, fique com ela no recreio, né? Elogie sua professora lésbica, né? Diga que é sua professora preferida, né? Tire foto com seu filho gay, poste nas redes sociais, se a gente quer falar de uma medida mais atual. Então, essa era uma primeira coisa. A gente precisa desse apoio, a gente precisa dessa visibilidade. Tem duas coisas aí, apoio e visibilidade. A gente precisa ser visto, a gente precisa que as pessoas acreditem que a gente é amado, né, e reconhecido como profissional, como filho, como pai. Então, é preciso que as outras pessoas façam isso também, porque a gente já diz o tempo todo. Eu posso ser o que eu quiser, advogado, professor, cientista, astronauta. Eu preciso que alguém diga isso por mim também, que chegue junto nessa luta. Então, essa é uma primeira coisa. A outra coisa que eu dizia era preciso você escutar. Se você não tem essa relação com o seu filho, a professora lésbica ou a travesti na sua escola, é que você busque conhecer. Descubra, por exemplo, a história de uma travesti. Você vai ficar encantado. Vai ficar encantado com a capacidade dela de resistir, com a resiliência dela em relação à vida, de apanhar constantemente, numa medida maior do que muitas outras pessoas, e continuar sempre resistindo, tentando pagar o aluguel, às vezes morando na rua, né? Tentando se manter na escola, embora todo mundo diga para ela não ficar. Diga quando não chama ela pelo nome, né, que ela pede para ser chamada. Quando o diretor faz isso, o professor, o colega de classe, né? Então, procure conhecer a história dessas pessoas, procure se aproximar, não tenha medo, né? Eu sempre gosto também de afirmar isso, para que as pessoas tenham ciência de como foi no passado e de que eu também fiz parte dessa história, né? Que o preconceito está arraigado na gente. A gente é educado para ser grosseiro, para ser preconceituoso com algumas pessoas. O Brasil é racista, é LGBT-fóbico. Quando a gente diz isso generalizando, é claro que muitas pessoas não são e tentam não ser. Mas, de modo geral, a sociedade é. Os livros são, os filmes são. Então, a gente aprende que é correto. Então, é preciso a gente largar a mão disso, né? Então, se você se aproximar para conhecer, você vai fazer uma grande descoberta. Então, procure conhecer, procure se aproximar de uma pessoa LGBT. E pergunte a ela sobre sua história. E deixe que ela lhe pergunte também sobre a sua, né? Essas amizades, essas coisas vão construir laços e vão definir grandes descobertas que vai ser determinante para a mudança de visão que a sociedade vai ter, sua, inicialmente, né, ao se aproximar, e que a sociedade mais tarde vai ter também dessa população. A outra é essa coisa do direito, né? De parar de dizer que a gente quer mais direito do que as outras pessoas. A gente não quer mais direito do que as outras pessoas, a gente quer igualdade. E essa igualdade se baseia no fato concreto de que hoje, né, em 2020, a gente tem menos direitos do que as outras pessoas, né? Porque até alguns anos atrás, até alguns meses, alguns dias, algumas semanas atrás, uma pessoa gay não podia doar sangue, né? E isso é uma grande hipocrisia da sociedade. Tem a ver com o que isso? Com a relação sexual que essas pessoas têm, né? Enfim, qual é a definição? A definição é o preconceito, né? E a gente estava deixando de ter doadores de sangue, por exemplo, num período como esse, que se reduziu a doação de sangue nos hemocentros, porque era proibida a população LGBT doar sangue. Se você se declarasse gay, por regra, você não podia doar sangue. E isso caiu agora, há alguns dias atrás. Mas eu estou dizendo, preste atenção, caiu alguns dias atrás. Há quanto tempo se doa sangue na humanidade? Há quanto tempo isso é uma regra da ciência? É um benefício que salva vidas? Há 50 anos, 80, eu não sei. Mas se for há 80, ou há 50, ou há 30, é todo esse tempo que faz que uma pessoa gay não poderia doar sangue. Então, a gente só quer doar sangue também, como todo mundo faz. Então, o que a gente luta é por isso, é por igualdade de direitos. Então, as pessoas precisam começar a compreender isso, que não existe privilégio, né? Quando a gente está na nossa condição de rejeição, de negação, de precisar se esconder, quando a gente diz que 90% das travestis são excluídas da escola, então é porque elas estão sendo excluídas por ser travesti e você não está sendo excluído por ser um homem hétero. Ela só quer o direito de permanecer na escola, é um direito constitucional. Todo mundo no Brasil tem direito à escola. É a obrigação da família, do Estado e da sociedade. Então, quando a travesti diz que quer direito igual, ela quer só isso. Eu só queria poder estudar e não crescer analfabeta. E uma vez analfabeta, não conseguir um emprego decente. Ou precisar me prostituir, né? E não conseguir um trabalho, não conseguir realizar meus sonhos, não conseguir ser a médica que todo mundo sonha ser. E eu não posso sonhar.
E não tendo meu dinheiro, eu vou passar dificuldade, eu vou passar fome, eu vou comer mal, eu vou adoecer mais do que as outras pessoas. E quando eu for procurar a saúde, o médico vai olhar na minha cara e me chamar pelo meu nome masculino. Isso vai me envergonhar e me tirar da sala de espera. E mais uma vez eu vou perder outro direito que todo mundo tem, que é o direito à saúde pública e universal no Brasil. E é só isso que eu quero. Eu quero tratar da minha doença. Eu não quero ter vergonha de esperar na antessala e precisar ir embora sem o meu tratamento e sem o meu medicamento porque me excluíram. Eu quero direitos iguais, eu quero ter direito à saúde. É isso que uma travesti quer. Então tem que acabar com essa coisa de privilégios e começar a compreender por que é que a gente fala em igualdade, né? É preciso entender primeiro a desigualdade e onde ela se instala. E aí, nesse sentido, a outra coisa que eu falei, converse com alguém, procure compreender. Ela pode explicar para você por que é desigual. E a gente luta por igualdade. Bom, essas são 3 coisas que me vêm à cabeça agora. E aí, é interessante isso que você fala, principalmente dessa relação de coisas que acontecem. Porque às vezes a pessoa diz, não, mas eu fiz só um bullyingzinho homofóbico, né? Eu só fiz uma piadinha, né? Eu não fiz nada demais, eu só ri, passou aqui, eu ri. Tava na minha sala de aula e eu chamei de viadinho, ou chamei de outra coisa, né? E aí, as pessoas precisam entender isso aí que você falou, que não é só uma piada, porque essa piada acarreta várias coisas. Um depoimento muito forte que eu tenho em mente era quando Fernanda Bevenuto, ela contava a história de que nos anos 80, 90, ela pagava alguém para ir no médico por ela, porque ela não queria, não aguentava ficar na sala de espera sendo chamada pela recepcionista pelo nome masculino dela, pelo nome que estava na certidão de nascimento. Então, ela pagava alguém e dizia, vá lá, meus sintomas são esses. Isso é muito sintomático, porque isso, de certa forma, ainda acontece. Né? Ainda acontece hoje em dia. Na questão da saúde, na questão da educação. Você falou aí já muito bem dessa questão da educação, que as pessoas travestis e até um gay mais afeminado, uma lésbica mais masculinizada, não conseguem ficar na escola porque não aguentam que se sintam Maria todos os dias e sejam chamadas de Pedro, por exemplo. Essas pessoas não suportam isso. E eu acho que as pessoas precisam se colocar também no nosso lugar. Né? Eu gosto muito dessa, né? Se você estivesse numa sala de aula e meu nome é Marcos, e todo dia a professora me chamasse de Paula, de Paulina, ou de João, ou de José, e eu dissesse, professora, meu nome não é João, meu nome é Marcos, me chama pelo meu nome. E a professora, Marcos, a gente precisa se colocar, ter essa empatia, se colocar no lugar do outro, né? Porque isso muda mentalidades, muda a sociedade, né? Muda muita coisa. Boa tarde para Cláudia Naís e Tiago Aquino aí que está entrando na nossa live. 2 coisas boas que você falou aí que eu vou reforçar. Primeiro, o que Fernanda contou acontece, e agora eu entrei no curso de psicologia recentemente, eu estou no 3º ano. Um pouco antes disso, eu também fiz um trabalho com uma trans daqui da Paraíba, e ela ainda continuava fazendo isso. Ela vinha procurar médico em João Pessoa porque ela não queria ir em Bahia, porque a cidade é pequena, e ela não queria ser reconhecida como trans em Bahia. Né? Ela tinha vergonha, ela tinha medo de ser maltratada. Então, ela não conseguia ir no médico, né, sendo uma trans, na cidade de Bahia, e vinha aqui em João Pessoa. E outra coisa que Fernanda contava também, é que na época que ela estudava, ela veio aqui para estudar, ela era de Remígio, aí tinha aquela escola do comércio, como chama ali no pavilhão. Academia do Comércio. Academia do Comércio. Ela disse que para estudar numa escola que ela estudava ali perto, não sei se era na academia, ela dava uma volta imensa no quarteirão, porque tinha os rapazes que ficavam na esquina ali todos os dias. Todos os dias. Percebam a nuance, entendeu? Como isso é agressivo, né? Como violenta o psique da pessoa. Sair de casa sabendo que vai passar por isso. Não é só a violência, é o que antecede ela. É saber que você está sujeito a ela. Né? E que vai acontecer de novo. É muita violência, né? É como ser mulher, né? Como viver sendo mulher sabendo que pode ser estuprada em qualquer lugar porque a luz é fraca, porque é um terreno baldio, porque os homens acham que podem. É muito difícil viver com isso. É muito difícil viver sendo negro e não poder mudar essa cor e arrastar ela pelo resto da vida sabendo que as pessoas matam as pessoas também por serem negros, né? Que mata-se mais negros jovens desse Brasil do que qualquer outra figura humana. E Fernanda tinha que arrodear.
Quer dizer, ela tinha que aumentar em sabe-se lá quantos minutos ou em quantos metros o trajeto dela para chegar na escola para poder chegar bem. Porque se ela não fizesse isso, ela ia estudar pior. Fazendo isso também, ela estuda com mais dificuldade e aprende menos do que as outras pessoas. E é isso que é desigualdade. E é por isso que a gente luta por direitos iguais. É por isso que Fernanda, mesmo na escola, ainda está em pé de desigualdade das outras pessoas. Porque ela está estudando numa condição pior, porque ela passa na rua e na esquina por uma sociedade que acusa e apedreja ela. E não é fácil chegar na escola para adquirir conhecimentos, né, para assimilar conhecimentos, tendo sido apedrejada ali na esquina. Né? Que adolescente, que criança consegue fazer isso? E quantas crianças passam por isso? Né? E a outra coisa, quando você falou das dicas, que era uma coisa que eu dizia também, como dica, Marcos, era essa. Não faça piada, né? Não faça piada, porque se a pessoa não está rindo com você, é porque não é engraçado, né? Se ela conseguir rir com você daquela piada, tem a coisa do politicamente correto, que o povo diz, ninguém pode fazer mais piada de nada hoje em dia. Pode sim, entendeu? Eu mesmo faço piada com gay, também escuto piada com gay. Mas eu tenho poder, né? Eu tenho segurança, né? Eu tenho a minha autoestima garantida para conseguir lidar com isso e revidar se for preciso, ou acompanhar se for preciso, ou questionar se for preciso. Então, é diferente. Isso é diferente. Então, também estava no curso de psicologia, há alguns meses atrás, e surge esse assunto na sala de aula, do politicamente correto. Pois é, porque ninguém pode fazer mais piada, né? Quando era antigamente, a gente fazia, hoje é bullying. Antigamente era uma brincadeira, não era. Aí eu a interrompi na sala e disse, olha, não era. Não era, porque eu tenho 50 anos, embora não aparente, e eu fui criança e eu escutava, né? E voltando lá à sua pergunta do começo, Marcos, a gente usava o nosso humor como mecanismo de defesa e de resistência, entrava no jogo, brincava, revidava, ria também, ou soltava outra piada de volta, agredia de volta com outra piada, um outro sujeito, atacando talvez uma outra fraqueza desse sujeito, chamando o que ele chamava de viado, chamando de gordo ou de preto, né? Provavelmente a gente replicava um novo preconceito, mas não era engraçado, né? E a gente sofria e dava vergonha, né? Então não era brincadeira, antigamente não era mais simples, não foi o político correto que acabou com as piadas, né? A gente pode lidar com os exageros, a gente pode conversar sobre isso. Mas que bom que o que aconteceu foi uma evolução da sociedade. A gente começou a discutir e entender as coisas de uma nova forma. A gente é capaz de pensar com os outros. E há 50 anos atrás, antes de Stonewall, a gente sequer fazia o que eu falei para você também na segunda dica. As pessoas não sentavam do nosso lado para conversar conosco. Então agora elas entendem o que é ser gay. Sequer se falava sobre isso. Então agora as pessoas, no momento que a gente está atravessando no Brasil e do mundo, estão ficando atentas para o racismo. Então agora elas estão querendo começar a entender o que é ser negro numa sociedade racista, né, como o Brasil. Então quando a gente começa a entender, a gente começa a parar de brincar com certas coisas, né? Então se trata disso, não era brincadeira, não era engraçado, já era bullying naquela época. Foi o que eu disse na sala de aula, né? Então é uma outra maneira de você ajudar essa população. Vamos escolher outras piadas, vamos perguntar à pessoa antes se ela se sente bem, né? Vamos dividir aí esse riso, vamos rir de coisas juntos, um com o outro e não um do outro. Então não é brincadeira. E tem muita coisa que acontece e que a gente consegue rir mesmo, como você falou, e não nos incomoda, mas é como você disse, se as duas pessoas, as três pessoas do grupo não estão rindo, é porque tem alguma coisa errada aí com essa piada. E a, gente, rindo, e a gente trouxe o nome de Fernanda Benvenuti para cá e tudo. E Fernanda Benvenuti é uma entidade paraibana, brasileira, na luta pelos direitos da população LGBT. E eu acho que eu lembrei da vez que eu escutei ela falando outra história também que ela passava para estudar e as pessoas... E aí teve um dia que ela disse, eu vou passar por aqui mesmo, né? Eu não contei essa parte da história. Eu vou passar por aqui mesmo. E Fernanda, ela era essa pessoa que ela tinha esse jeito dela e ela enfrentava qualquer coisa, né? Ela conseguiu durante a vida esse status de que ela falava contra quem quer que fosse, dizia o que queria e não estava nem aí para as pessoas, e cabeça alta, cabeça erguida e ia defendendo
defender aquilo que ela acreditava. E aí a gente entra, né, mais ou menos na outra temática da nossa live, agora sobre resistência, e aí trazendo essa gente como é que as pessoas, como é que a gente pode resistir, principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo agora, né? Esses tempos tão difíceis, sombrios. Como é que a gente resiste nesse tempo? Quais são formas de resistência? Então, a gente falou de sair do armário. Isso sempre foi uma carta para o movimento LGBT. As pessoas se assumirem é uma das grandes formas de resistência, né? É preciso que mais pessoas se assumam. Isso tem acontecido, a gente tem visto na TV, né? O ator tal, o cantor americano, o jogador de basquete, o jogador de rugby. É muito importante que as pessoas se revelem. É muito importante as pessoas saberem, como estão percebendo agora durante a Covid, que não conseguem viver no mundo sem cultura, né? Sem os filmes, sem a música, né? Sem as lives, sem a poesia, né? Sem a visita ao cinema, ao museu, né? Sem a beleza, sem a estética, sem a coisa mais linda que a gente tem no mundo, que é a produção artística, a gente não viveria tão bem. Elas precisam perceber isso também. A população LGBT é responsável, como diria, parafraseando Caetano Veloso, a população LGBT é responsável por grande parte da alegria existente no mundo, né? Então, se a gente fosse descobrir os cineastas, os cientistas, os cantores, o Cazuza, o Renato Russo, a Maria Bethânia, assuma ela ou não, né? Todos os cantores, cientistas, o inventor do computador, né, que foi condenado, e só agora, recentemente, a Inglaterra se envergonhou e pediu desculpa por tê-lo condenado a uma castração química, né, que foi a pessoa que inventou o que hoje seria o computador, né, o princípio do que seriam os computadores de hoje, e que foi uma invenção determinante para o fim da Segunda Guerra Mundial, né, porque com isso foi decifrado códigos de comunicação nazista que permitiu-se vencer a guerra. E foi uma pessoa gay que nos ofertou essa vida pra gente, né? Então a gente tem cientistas, cantores, pintores, muito mais do que a gente imagina, né? Quem vivencia o universo LGBT reconhece pessoas LGBTs, mesmo quando elas não se assumem. Então a ideia de sair do armário, de se colocar para a sociedade e dizer, voltando ao nosso tema de hoje, eu tenho orgulho disso, eu não me envergonho disso, vai calar muito a voz do opressor, né? Vai esconder muita ameaça. As pessoas vão resistir muito menos a que as pessoas se expressem, se coloquem como LGBT. Né? Freddie Mercury, Cláudia Naís aí lembrando, Elton John. Aí se for pensar, não é sem limite. Então, é preciso que a gente use isso como bandeira. Teve uma época que o movimento usava isso como arma e tirava as pessoas do armário de forma forçosa. A gente evoluiu e parou de fazer isso. Por exemplo, fazer declarações públicas. Teve uma época até se falar de uma campanha, acho que foi nos Estados Unidos, de outdoor, dizendo fulano é gay, né? E revelando atores, artistas, cientistas, produtores que eram gay e não se assumiam. A gente não faz mais isso. O movimento descobriu, inclusive, que para a afirmação da nossa identidade, a gente precisa entender que a descoberta da sexualidade é uma coisa que é processual. Cada um tem o seu tempo, o seu jeito, o jeito de contar a sua mãe, o jeito de começar a mudar as suas roupas e usar o que sempre teve vontade, o jeito de contar ao colega da escola, o jeito de contar ao amigo que às vezes é hétero, que você está apaixonado por ele, né? Então, isso aí é uma descoberta, ela é vital, né? Para o modo como você vai se expressar no mundo e como você vai vivenciar a sua sexualidade no mundo e a sua própria felicidade. Então, isso não pode ser atropelada, nem atravessada por uma violência, né? Então, se revelar é fundamental para a gente. A gente não obriga mais as pessoas a fazer isso, mas a gente implora, né? Se revelem, se assumam, né? E sejam mais felizes. Descubra que serão muito mais felizes ao se assumir. Não existe, eu não vou exagerar dizer 100%, mas deve ser 99,9%. Um relato de uma pessoa que fez essa escolha e se tornou mais infeliz do que era antes. A não ser se tiver sido violentado e ameaçado e maltratado, né? Mas, no geral, é uma grande descoberta da felicidade. A outra maneira de resistir que é uma coisa nova que o movimento descobriu também, que os outros movimentos temáticos, como o movimento negro, indígena, a moradia, o movimento feminista descobriu, a gente precisa contar com as outras forças da sociedade.
Então a gente precisa, por exemplo, o movimento LGBT já faz muito isso hoje, da força das pessoas heterossexuais. As pessoas que vivem, inclusive, o conforto de ser hétero numa sociedade que respeita isso, né? Que não chama isso de vergonha, que não retira direitos seus por você ser hétero e amar uma pessoa de um sexo diferente do seu, né? Do que lhe foi atribuído. Essas pessoas precisam se juntar a nós. Aí já tem slogans e tudo para isso, que são frases simples que respondem ao que você está perguntando. Não precisa ser gay para defender um gay. Não precisa ser LGBT para ser contra a LGBTfobia. Então, nós precisamos da força das pessoas héteros que se juntem a esse movimento e façam ele maior e ajudem a nos proteger. E voltando àquela primeira coisa que eu falei lá, também ajude a proteger os seus. Eu acho que tem uma coisa, eu falei isso numa live que eu tive essa semana e que eu gosto sempre de dizer. Eu dou muito significado a isso e também porque foi uma outra evolução, uma terceira evolução do movimento LGBT no mundo e na Paraíba. A gente já tem organizações que reúnem pais e mães, muito mais mães, né, de LGBT. Pessoas que perderam os filhos para violência se juntaram para se apoiar para se proteger, né, do peso psicológico, orgânico, humano, né, subjetivo de perder um filho para violência. Né? Então essas mães se juntam, mas também se juntam para lutar para que os processos sejam abertos, para que as investigações sejam feitas, para que os assassinos sejam punidos. Então, uma coisa que eu digo sempre, se a gente contasse com a força das nossas mães, e aí eu estou vendo várias mães aqui no grupo, pessoas muito queridas para mim, né? Dani Alves, Juliana, outras que ainda podem vir a ser mães, né? Que são tias também, a Cláudia Naísa, a Rosângela, pessoas que têm sobrinhos queridos. Se a gente tivesse a força, sobretudo da mulher, por isso que eu coloco a mãe, da mulher mãe, poucas pessoas nos atacariam. Fernanda não passava por aquilo se ela chegasse em casa e contasse a mãe dele. Ela disse, como é que é? Pois quem vai na escola amanhã com você sou eu. Não teria os jovens da esquina, não teria o diretor, não teria o rapaz da merenda, não teria a professora, não teria força que resistisse, né, ao impacto de uma união de mães em favor dos filhos LGBT. Né? Então, isso parece pequeno ou parece fora do âmbito político, mas não é. Inclusive, é como eu te falei, já se politiza, a gente já tem as Mães pela Igualdade, tem outro grupo de mães aqui que eu conheço também, que se reúnem em torno dessa questão e dessa defesa dos direitos. Mas assim, individualmente, se você proteger seu filho, se você permitir que ele seja o que ele quiser ser, e proteja ele, e defenda ele da sociedade que o ataca, ninguém vai poder conosco, se a gente vê as nossas mães aos nossos lados. E aí a gente pode botar também o irmão, o pai, né? Se a gente tiver a família, a gente tem uma grande força de revolução, né? E os movimentos sociais precisam disso. Normalmente a gente é ativista de uma família de 10 pessoas e você é a única ativista, né? Você não consegue puxar seu filho. A gente tem várias pessoas aqui no grupo acompanhando. Um beijo para a Marcina também. Todo mundo tem filho, tem irmão. A gente está na luta. A gente luta por direitos humanos, contra o racismo, contra o fascismo. E a gente não consegue que a nossa filha siga com a gente, que o nosso irmão siga com a gente, nosso irmão de sangue. É uma coisa difícil, é uma coisa para ser estudada, né? Muitas pessoas conseguem. Mas eu acho que a gente precisa buscar isso. E a outra coisa é voltar, uma quarta coisa, àquela discussão que a gente estava tendo aqui agora. As pessoas precisam compreender como se dá a desigualdade. A desigualdade de classe, a desigualdade de raça, a desigualdade de orientação sexual e identidade de gênero. Elas precisam perceber que o mundo é desigual para essa população. Essa população, em geral, precisa entender, e isso aí eu estou falando de quê? Eu estou falando de ciência, que a universidade nos ajude, né? Que as pessoas inteligentes nos ajudem, que os políticos nos ajudem, né? A compreender que essas pessoas vivem em desigualdade, que elas precisam ser protegidas e que a luta não é por mais direitos, não é por privilégios, é por igualdade, porque a gente está sendo excluído e punido por ser quem somos, né? Como as travestis que não permanecem na escola, que são obrigadas a se prostituir, que são obrigadas a morar na rua, que são expulsas das famílias aos 14 anos de idade, né? E aí não consegue estudar, uma vez não conseguindo estudar, não consegue trabalhar, não trabalhando não consegue uma profissão, não consegue entrar na universidade, não consegue uma casa para morar e morre aos 35 anos de idade. Como é que a gente pode considerar normal que o nível de vida do brasileiro seja em torno de 60, 65 anos, não tenho muito essa informação, e de uma travesti seja 35 anos? E a gente não se pergunta por que isso.
que é justamente a violência, o assassinato, além da pobreza, que bota esse número para baixo. Né? A expectativa de vida de uma travesti é de 35 anos porque ela é pobre, porque ela passa fome, porque ela não estuda, porque ela se prostitui na esquina, sujeita à violência do universo do tráfico e das ruas, da escuridão da noite, né? Das drogas. E porque são mortas porque as pessoas as odeiam só por elas serem quem elas são. Né? E eu queria muito que as mães protegessem as travestis, né? E para a gente não precisar passar por isso. Seria o nosso primeiro passo. E a gente precisa, finalmente, entender que a gente estava avançando com um governo que estava implementando políticas que estavam transformando, né, o modo como a sociedade via essa população e os direitos dessa população. Acho que uma das pessoas perguntou aí na live o que é que a gente acha das políticas atuais na Paraíba, no Brasil. A gente vinha evoluindo há mais de uma década. A Paraíba foi modelo nisso. A gente tem centros de referência aqui, a gente tem ambulatório de saúde para a população trans, que são referências nacionais. O que é que significa essa referência nacional? A gente é melhor do que os outros todos do Brasil. A gente recebe visita para entender por que é que a gente aqui faz tão bem. A gente tem conselho LGBT, a gente faz conferência LGBT, a gente tem uma gerência LGBT, né? O governo de Ricardo Coutinho foi determinante para isso, como o governo do presidente Lula e da presidenta Dilma foi determinante também para que houvesse as conferências, para que a gente tivesse o Disque 100, para que a gente tivesse um plano de enfrentamento à homofobia, para que a gente tentasse o famoso kit, que era para os professores estudarem tudo que a gente está falando aqui e saber lidar com esse problema dentro da sala de aula, e acabaram nomeando de kit gay e dizendo falsamente, usando as notícias falsas que esse governo tem usado como instrumento para destruir os valores da sociedade, que ele diz que preserva, usaram isso como notícia falsa para atacar um documento, um produto, uma literatura feita por cientistas, por instituições sérias, para ensinar a gente tanta coisa que é tão complexa de entender, para que as pessoas soubessem lidar com isso, com adolescentes em sala de aula. E todo mundo disse que era um kit gay e que ia ser distribuído historinhas gays, com desenhos gays a crianças nas escolas. E as pessoas engoliram isso. Isso é bárbaro, né? Isso é bárbaro. Não dá para a gente voltar a essa barbárie. E não é só de quem publica isso, de quem dissemina, de quem ataca. A Dilma podia ter resistido a isso, mas ela não conseguiu e recuou. Né? E nós não tivemos isso nas escolas, esse programa nas escolas. Mas as pessoas que continuam usando isso contra essa população, elas são bárbaras. E as pessoas que acreditam nisso são também. Não dá para a gente lidar com a ignorância das pessoas e apenas protegê-las, mas é porque elas não sabiam. Nós somos responsáveis pelo mundo em que nós vivemos. Nós somos obrigados a estudar e entender o mundo e as pessoas. Ninguém é obrigado a ir para a escola e a fazer ciência. Mas a gente precisa usar a sensibilidade, a subjetividade humana que a gente recebeu e usar isso para o bem comum. Eu estou falando isso desde o âmbito da família, também na escola e na sociedade. Não dá para eu fingir que não sei que estão fazendo notícias falsas e que elas estão sendo usadas contra as pessoas. E depois dizer, é porque eu não sabia, é porque eu preferia olhar no Instagram. Tudo bem, a gente entende, são direitos das pessoas, a gente não tem que saber de tudo. Né? Mas as pessoas precisavam saber, inclusive, que existe um princípio legal no Brasil, que você que é advogado pode explicar melhor do que eu, que uma pessoa não pode ser isenta de desobedecer uma lei alegando que não conhecia. Eu não posso dizer, mas eu cometi esse crime porque eu não sabia que era crime. É crime do mesmo jeito e você vai ser punido e preso. As pessoas sabiam disso, precisam saber. Né? Que a lei brasileira garante que se você descumprir a lei e acusar falta de conhecimento, isso não é motivo para você não ser preso, né? Porque nós precisamos saber. Então eu falo disso no âmbito da família, da sociedade, da escola, mas falo de modo geral, né? Uma mãe precisa saber o que é que seu filho tá vivendo na escola, né? Ele precisa saber que ele está sofrendo bullying. Eu não estou falando só que todo mundo precisa ler sobre o kit gay e saber a notícia falsa que atacou esse instrumento pedagógico, que podia estar ajudando tanta gente a compreender tantas coisas que a gente não compreende hoje na escola. Eu estou falando de tudo, eu estou falando das mães que não se dão trabalho de saber o que é que seus filhos estão olhando na internet. Né? Eu estou falando também da professora que não se dá o trabalho de pesquisar as novas informações da psicologia, da ciência, sobre o que diz respeito à população LGBT, para saber lidar com a pergunta de um adolescente em sala de aula. Eu estou falando das pessoas que votam e acham que não tem que abrir antes de circular uma notícia
e ver, deixa eu ver se é um site legal, se é um site que eu conheço, se é o UOL, se é da Globo, se é da Bandeirantes, se é do IG, né? Porque se for, deve ser séria. Deixa eu ver se tem pelo menos em 2 sites, uma notícia tão importante deve estar em todos os sites. Se eu der um Google e aparecer em 5 sites, deve ser verdade. Eu abro algumas. Não, as pessoas circulam as notícias e acham que não tem responsabilidade sobre isso. E a gente precisa parar desse paternalismo. As pessoas precisam se responsabilizar por isso. Porque elas são culpadas com o que acontece pelas pessoas. Vidas são destruídas por uma notícia falsa, né? Vidas são destruídas por uma fake news. Então, as pessoas que ajudam isso a ser disseminado, elas precisam ser responsabilizadas. Elas precisam, no mínimo, sentir a culpa cristã de estar ofendendo, agredindo e destruindo famílias. Já que a gente vive num Brasil, num país, né, que se diz cristão, né, que se diz um Estado religioso, né? O Estado é laico, mas permite a liberdade de religião. A gente tem dezenas de religiões no Brasil, uma predominância provavelmente do catolicismo, e as pessoas sequer compreendem quais são os valores cristãos. Né? E é muito sintomático, você trouxe essa questão do kit gay, que foi muito disseminado e tal, e é muito sintomático que essa foi a fake news que mais foi utilizada, né? Porque o presidente que foi eleito, ele levou um livro falso para o Jornal Nacional e mostrou ao vivo durante uma entrevista do Jornal Nacional, e isso é muito sintomático para o nosso país, para entender a forma como ele pensa que essa tenha sido a principal fake news utilizada. E aí Ângela Chaves estava por aqui dizendo que ela botava para frente mesmo, e ela era arrochada, e a gente conhece a Ângela Chaves, né? E a Ângela Chaves é arrochada mesmo. E aí um rapaz falou assim, que muitas políticas públicas evoluíram e ele acha que muitas coisas não voltam atrás. Eu acho que é isso mesmo, né? A gente teve um grande avanço e acho que por mais que queiram, por mais que tentem, nós não vamos deixar que isso retroceda, né? Porque muita coisa, como você falou, a gente já vinha conquistando, muita coisa, principalmente aqui no estado da Paraíba, mas no Brasil também, muitas coisas foram conquistadas. Eu acho que o mais importante que vem sendo conquistado nesse processo é a nossa consciência sobre o orgulho que a gente tem que ter pelo que a gente é. Que isso não se perde, né? Não vai ser uma lei, não vai ser uma canetada, não vai ser nada que faça com que as pessoas percam e que as pessoas desprendam esse orgulho que as pessoas sintam pelo que aquilo que ela é. E a gente que trabalha dando palestra com o público, a gente já percebe. E, por exemplo, há um movimento nas escolas de muito mais diversidade, muito mais aceitação. Essa geração que está chegando agora, nessa geração que vem agora, já existem lideranças nas escolas, lideranças nas comunidades que entendem isso e pouco a pouco colocam essa questão para as outras pessoas. Então, eu acho que a gente não perde mesmo, porque o orgulho que a gente sente, o orgulho que a gente adquiriu, a gente ninguém vai tirar isso da gente. E a gente está se aproximando do final. E aí, para a gente vir aqui para Paraíba, eu sei que você é um conhecedor da história do movimento LGBT desse estado como ninguém. Eu queria que você listasse algumas pessoas do movimento LGBT que lhe dão orgulho, que trazem orgulho para a comunidade LGBT da Paraíba. Bom, eu vou começar com 2 pessoas que se foram, né, e que foi muito triste para mim. Eu sofri muito com a perda de Luciano Bezerra e de Fernanda Benvenuti, porque foram 2 referências para mim, né, e 2 pessoas que, além de afeição, eu tinha muita admiração. Tem até uma história de Fernanda que eu vou contar para ser educativo. E eles morreram recentemente, né, e foi muito triste para mim. Eu quase não consegui lidar com a morte de Luciano, não queria ir ao velório, mas assim, foi bem difícil. E a de Fernanda eu lidei um pouco melhor, porque eu tive a alegria de poder visitá-la uma semana antes e dizer quanto eu gostava dela, né? E dar um abraço nela e dizer, tu sabe que eu adoro você, não sabe? E desejar que ela ficasse bem, né? Então eu consegui superar melhor a morte de Fernanda, mas eu vou carregá-los para o resto da vida comigo. São 2 pessoas que eu tenho muita admiração e gostaria que ainda estivesse aqui conosco. Ângela Chaves, que está aí dizendo que tem orgulho de ser sapatão, é uma pessoa que me orgulha muito, né? Ângela Chaves é arvorada, Ângela Chaves se arrisca. Eu tenho grande admiração pelo modo como ela se arrisca nas coisas. Eu não faço igual, né? Cada um lida e trabalha de uma forma diferente, né? Eu não consigo fazer certas coisas que a Ângela faz, certas ousadias,
né? E eu tenho muita admiração pela coragem dela. A palavra que me lembra quando se fala de Ângela é coragem, né? Ela é atrevida. A Ângela é louca mesmo, né? Ela dá murro em ponta de faca. Eu não consigo fazer isso. E tenho muita admiração por ela poder fazer isso por mim, né? Digo aqui de público que sou muito grato, Ângela, a você, por você poder fazer isso por mim, né? Lutar por mim nas vezes em que eu não tenho coragem para lutar. Tem Cleudo, que é uma pessoa que eu admiro muito, que fez parte do movimento, depois resolveu encampar pela academia e tentar aprender e colaborar para o movimento com essa via, mas é uma pessoa inteligente e politizada, de quem eu gosto, com quem eu gosto de conversar. Tem a deputada Estela Bezerra, que é uma grande amiga com quem eu aprendi, junto com Gilberta, que é uma outra pessoa, né, que são ativistas dessa pauta e do feminismo, duas pessoas com as quais eu aprendi muito, né, sobre o feminismo, desde muito cedo, quando elas atuavam na Cunhã, e porque continua nessa pauta até hoje como eu, onde quer que esteja. Eu passei pelo Estado, eu passei pelo SEDUP, eu estou no curso de Psicologia, eu estou militando em qualquer lugar que estou, eu estou dentro do movimento. Então, Estela e Gilberta são duas figuras femininas que eu admiro muito também, e com o qual eu me junto muito na luta. Eu consigo dialogar com elas e construir coisas comuns. E é maravilhoso como a gente também se desentende, né? Como eu discordo do ponto de vista delas e elas do meu, e a gente acaba aprendendo com isso, né? Porque não há sempre consensos. A gente somos educadores e entendemos, nós somos educadores e entendemos a importância de aprender com o outro. E que a divergência, há necessidade de consensos, mas há divergência. Então, aprendo muito com elas duas também. Bom, tem muita gente no movimento, né, que estão segurando esse movimento. Eu tenho admiração pelas pessoas que sustentam os movimentos também, como Marli, Maria Quitéria, né, que tem tanta dificuldade de se manter, de manter esse movimento vivo. O João, no Petris, entendeu? Os meninos do Movibi, que tentam manter vivo uma coisa muito difícil de sustentar numa sociedade que, além de preconceituosa, lhe dá muito pouca condição de lutar, né? A gente não tem financiamento, não tem recurso. As meninas da Astrapa, que estão tentando manter a Astrapa viva, né, na ausência de Fernando, o conjunto desse grupo de mulheres que estão agora chamando de Associação Transfeminista. Minha admiração por Fernando ter deixado esse legado também, essa associação com esse nome de Associação Transfeministas. E eu estou citando só os nomes da Paraíba, né? Meus amigos, pessoas queridas, você, pessoas com quem eu lutei, né? Você, Fernanda e Vitor, né? Que fizemos uma diferença naquela Secretaria da Mulher, né? Eu acho que a gente marcou a história da Paraíba. Grande parte das políticas que foram implementadas aqui foram implementadas com a briga minha, né? De Roberta e de Vitor, porque os três eram muito intriguentos, né? E briguentos e muito convictos do que queria e do que acreditava. Todos os três vieram de movimentos e não abriam mão de entender esse lugar, né? Que a luta se faz dessa forma. E eu devo muito também aprendizado a eles dois. São duas pessoas com quem eu não perco o vínculo, inclusive da luta. Eu sempre me informo com eles, informo. Acabei de informar a Vitor sobre um caso de violência lá em Guarabira, um rapaz que está sendo atacado e tentou suicídio aos 20 anos de idade, por conta de fake news, ataques a ele na internet. Né? E aí Vitor entra em contato comigo, me pede ajuda, eu entro em contato com Guarabira, não perco o vínculo da luta, né? Então são outras pessoas com as quais eu tenho admiração também, né? A gente tem 2 minutos. Para dizer. A gente tem tá, 2 minutos. Só dizer também que eu acho que o movimento LGBT se orgulha muito também de ter você nesse lugar, nesse espaço de representação, de luta, de política, os seus posicionamentos, uma foto que você posta nos stories parece a coisa mais descompromissada do mundo, mas é uma bandeira e é uma afirmação daquilo que você pensa, aquilo que você acredita. E aí a gente vai ter que encerrar, porque senão a live não vai ficar salva. Tá bom. Você tem 30 segundos para se despedir do pessoal. Então, minha gente, esse aqui é o meu colar, né? Marcos falou da camisa dele, ninguém comentou meu colar, né? Que eu trouxe da Argentina, de uma tribo indígena lá da região. E é uma bandeira, né? É como o Marcos disse, a gente leva as cores, a gente leva a alegria, muito orgulho, muita felicidade que a Fundação esteja fazendo isso e você esteja aí fazendo isso junto com a Fundação, porque eu sei que tem o seu dedo também. A gente onde está faz essa diferença. Obrigada, meus companheiros, que eu lembrei aqui. Me desculpe os que eu não me lembrei, mas vocês sabem que eu me lembro constantemente de formas diferentes de cada um e tenho muito orgulho de ser parte da luta junto com vocês, né? E nunca sozinho.
Então, todos os movimentos aqui da capital e do interior, do Conde, de Guarabira, meu orgulho de ter sido parte e de estar junto com vocês nessa luta. Para encerrar, Marcelo estava aqui dizendo que Yuri acabou de entrar na live. Yuri, eu te amo! Então, gente, eu tenho 20 segundos para encerrar. Luciel, muito obrigado. É sempre um prazer conversar com você sobre isso, sobre qualquer outro assunto. A você que nos acompanhou, muito obrigado. A live vai ficar salva, depois vai para o Facebook. Se você quiser rever, a conversa vai estar aqui. Obrigado, Luciel. Beijo. Obrigado, Marcos.